Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais um Conexão Prosperar Sem Errar no propósito DVN, 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, são exatamente agora 4h52 da manhã. Somente os fortes, somente aqueles que querem e se tornem, aqueles que são escolhidos e aqueles que se tornem escolhidos para ser disciplinado, para querer mudar sua mentalidade, para querer ser fortalecido, para querer trazer dentro de você uma mudança interior, não uma mudança exterior. Então, fique conosco até mais tarde. Desde já eu te peço, já deixa o seu like, já curte, compartilha essa live ou essa gravação, já espalha nas suas redes sociais, que hoje vai ser extraordinário. A informação aqui vai ser bacana. Você pode ter certeza disso. Se não vai ser daqui da mesma forma que você entrou, não. Tá certo? Vamos seguir em frente com esse propósito, o propósito DVN. Disciplina, vitória e nova mentalidade. Beleza? Então, como eu tenho falado os outros dias, são exemplos que fazem acontecer, mudar de vida, que faz mudar a direção. Sempre explico que prosperidade não é somente dinheiro. Falo que a prosperidade não é somente você ter carros, casas, ter renda. Não. A prosperidade é a base. E a base é Deus, você e família. Essa é a principal base. E a riqueza, ela sai de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Muitas pessoas pensam ao contrário. Fala que tem que trabalhar muito, que tem que estudar bastante para ter renda, para ter dinheiro. E isso mostra a prosperidade. Não é bem assim. Eu conheço pessoas, eu já falei isso em outras lives passadas, conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, que viajam praticamente todos os meses para as regiões do Brasil, até fora do país, têm carros, ostentam uma vida de luxo, mas não são prósperos. Como assim, Théo? O cara tem dinheiro e faz e come o que quer comer, vai aonde que quiser. Pois é, não são prósperos. Porque o casamento tá brabo, viu? O casamento não é bom. Então, é uma coisa incompleta. Ele tem dinheiro, mas ele não é rico. Porque ter dinheiro é diferente de riqueza. Ter dinheiro é diferente de prosperidade. Às vezes, o que implantaram na nossa cabeça que a prosperidade envolve grana, envolve status, envolve rendas passivas, envolve viagem, ostentar uma vida de luxo. Foi colocado isso na nossa cabeça que prosperidade é isso. Mas eu estou chegando para quebrar esse tabu. Praticamente 57 dias, se eu não me engano, né? Ou mais, 50 e poucos dias neste propósito DVN, que é de disciplina. Então eu estou me disciplinando e disciplinando aqueles que querem disciplinar, que já acostumaram com a sua vida automática. Às vezes você já acostumou-se automático na vida. Você às vezes acostumou pensar que você não vai dar conta de vencer na vida. Tudo em sua volta parece um globo negativo. Você acha assim, é figurinha marcada, só o fulano que vai um dia vencer na vida. Por que fulano ele tem vencido na vida? Por que isso? Por que ele não ele consegue trocar de carro mais do que eu? Por que ele consegue empreender e dar certo? Por que quando ele tem renda, ele consegue administrar? Então, existe alguns fatores nessas pessoas que são prosperidade e são dinheiro. Então, quando a pessoa tem o dinheiro, a máquina, o poder do dinheiro,
Ele pode comprar tudo e todos e falar que está em todos os lugares e viajar. Mas ele chega no restaurante e ele não vai conseguir comer bem, porque ele tem certos alimentos que ele não pode comer. Você compreende onde eu quero chegar, né? Ou às vezes ele mostra que a saúde dele não é uma saúde perfeita. O cartão de crédito está estourado. Para ele ter essa vida, o cartão de crédito dele, a conta bancária, só anda no vermelho. Ele tem até uma empresa às vezes, mas só anda no vermelho. Ou às vezes ele não tem empresa, ele é CLT. Mas ele só anda no vermelho, porque ele ganha lá 1, 2, 3 salários e gasta o dobro de que ganha. E só vive no vermelho, só vive apertado. Ou às vezes, como ele pode estar doente ou ter dinheiro, mas não consegue fazer uma gestão financeira, fazer uma logística, uma administração perfeita, às vezes o lar dele, infelizmente, é um inferno. Não há respeito entre marido e mulher. Às vezes ele é um jovem, não há respeito entre os pais. Não está bem o casamento dele, a família dele está mal. Às vezes ele tem tudo que é material na vida dele, mas as coisas mais básicas ele não tem. Então ele tem o poder ali, ele tem o dinheiro ali, mas não é próspero. Porque quando se trata de prosperidade, pessoal, se trata de um contexto completo. O contexto completo a qual falo é a pessoa ser bem-sucedida. O que é uma pessoa ser bem-sucedida, Thelma? A pessoa ser bem-sucedida é a vida dela que está bem. O que é a vida dela estar bem? É o casamento, é a família, é a saúde, é, por exemplo, os filhos, marido, mulher, os amigos, os relacionamentos, o ambiente familiar, o ambiente de trabalho. O que mais eu posso falar? Ele está bem. A prosperidade é tudo. E principalmente, ele tem comunhão com Deus. Nós temos que procurar ter comunhão com Deus, pessoal. Temos que procurar ter comunhão com Deus. Quando a gente procura ter essa comunhão com Deus, a gente tem um alicerce, a gente tem uma base. E essa base, esse alicerce, é o contexto de toda a nossa vida. Eu não posso querer ter as coisas e não ser aquilo. Eu posso até ter aquilo que eu quero, mas se aquilo não está dentro de mim, aquilo vai ficar pouco tempo nas minhas mãos e vai se perder. Isso vai se perder. Você entende o que eu quero te falar? Compreende? Você pode ter tudo em tua volta, tudo em tuas mãos. Você pode ter o carro, você pode fazer a viagem, você pode ter a conta bancária cheia, mas dentro de você ainda existe mágoa, existe rancor. Você não conseguiu se perdoar e nem perdoar. Você não consegue. Quando você não consegue perdoar alguém, é porque você não consegue se perdoar. Você não conseguiu se perdoar. Você não consegue olhar no espelho e sorrir. Você é uma pessoa amarga. Você põe defeito em tudo e em todos. Você procura fazer algo para aparecer para as pessoas, porque é um escape seu. Você é tão vazia, tão podre, cheia de orgulho de si, que você tem que jogar para fora aquilo que você é. E isso, às vezes você acha que é bom, mas não é. E quando você põe a cabeça no travesseiro, você vai dormir, você está ali chateado ou chateada, amarga. Você é cheio de defeito de todo mundo, mas o maior defeito é sendo você. Você é uma pessoa cheia de defeitos. Você é uma pessoa lotada de defeitos. Eu sou cheio de defeitos.
e nem porque eu sou cheio de defeitos, eu deixo os defeitos falar mais alto. Não, hipótese nenhuma. Eu não posso permitir que os defeitos falem mais alto que minha vida. Eu não posso. Eu não posso deixar os defeitos me cegar. Por quê? Eu sou imperfeito, eu sou ser humano. Um dia eu posso estar aqui, outro dia está embaixo, outro dia está no meu, outro dia lá em cima mais. Mas eu sou cheio de defeito. Por isso eu não posso deixar esses defeitos me influenciar. Eu não posso deixar esses defeitos ficar maquinando na minha mente coisas ruins. Não posso. Aí por isso que existe um autocontrole, uma disciplina. Telvis, eu vejo você falar de disciplina, eu vejo você falar de autocontrole, então você é uma pessoa top, 100% a 1000 por hora, mora na sua mansão, tem carros, mansões. Eu poderia ter. Eu tive a oportunidade de ter. Mas eu não quis. Por quê? Preferi cuidar mais da minha vida espiritual. Preferi cuidar mais da minha conduta. Eu deixei um pouco os conhecimentos que eu tinha, que eram não é negativo, eram conhecimentos obscuros, para ter conhecimentos claros. Então você paga um alto preço. Você procura afastar de pessoas que praticam maldade, você procura afastar de pessoas que maquinam maldade com os outros, e aquele você vai ter proveito, tá? E muito proveito, muito. Mas eu preferi afastar desses tipos de pessoas e me aproximar de Deus, que é luz, que é mansidão, benignidade, bondade. E as coisas vão vir na hora certa. Não na minha hora, mas ser da hora dele. Pode ter certeza. As coisas virão na hora que ele permitir. E pode ter certeza. Vai ser extraordinário. Vai ser maravilhoso. Então você paga um alto preço, você pega um patamar da sua vida e desce daqui, você desce daqui para baixo, ou seja, você tira o calçado do pé, você desce do pedestal, sai dos holofotes, sai do contexto, para começar tudo de novo, mas de maneira coerente, de maneira melhor, que pode mudar não só a sua vida, mas mudar a vida daqueles que estão em sua volta. Então eu preferi ser assim. Vou te falar, não é fácil. Não é fácil, porque vira e mexe, essas pessoas me ligam, bora. Eu sei que tem tempo que você sabe que se você fizer, você vai ter isso, vai ter aquilo. Então eu já me desprendi disso aí, sabe? Aí as pessoas até me chamam, você é muito orgulhoso, cara. Você é muito orgulhoso. Eu não sei que besteira é essa. O mundo não é assim mais não, o mundo mudou. O mundo pode ter mudado. E pode falar que eu sou besta, né? Mas eu prefiro ser assim. Porque eu vou ter uma base. Eu vou ter um chão para me pisar. Você tem que ter esse chão. Você tem que ter esse chão para pisar. Você não tem que pisar nas pessoas. Não. Você tem que ter um chão para você pisar. Você tem que colocar o pé e se equilibrar e dar a sua caminhada. Você não tem que ficar esperando nada de ninguém, de coisas e pessoas, não. Espera somente em Deus. Mas quando há mudança, eu vou te falar, meu amigo, minha amiga, não é fácil, não. Não é fácil. Porque os pensamentos é 24 horas. Faz. Ninguém vai ver. Deus te perdoa. Faz. Aí você olha assim e fala, pô, caramba. Aí você vai vendo as pessoas fazendo e alcançando aquilo que você quer. Aí você fala, meu Deus, deixa eu só tentar uma vez. Não posso tentar. É uma luta. É uma luta implacável, viu? Quando você acostumou tanto em fazer as coisas erradas e quer consertar, porque você está se consertando dentro de você, você não está consertando exteriormente, entenda.
Quando você quer consertar algo, você começa dentro de você. Você não faz por fora. Eu tive a consciência. Falei, não, então eu tenho que consertar. Eu tenho que parar de pensar isso. Então eu vou parar de pensar. Eu tenho que parar de olhar isso. Eu tenho que parar. Olha para você ter um exemplo. Tem certos lugares que se eu for, eu vou encontrar aquilo que poderia me derrubar, que não vai me derrubar mais hoje, porque eu já passei dessa fase, mas eu evito. Eu sei que não vai me derrubar, mas só porque não vai me derrubar eu vou enfrentar? Não, eu evito. Mas se precisar de ir, eu vou, mas eu evito. Por quê? Porque não tem graça. Eu estava falando ontem com um colega meu, um conhecido meu, falando sobre isso, uma coisa. Às vezes você tem um ciclo de amizades, que esse ciclo de amizade aí você ia para as baladas, você tinha do bom e do melhor, né? Comia às custas dos outros, às vezes você ajudava um pouquinho ali, mas você ia, se divertia, né? Você se divertia. Só que quando você dá um estralo na sua mente, você, pá, eu quero mudar. Aí você vê aquela trajetória errada, negativa que você fez, você tem que jogar tudo no lixo, tudo pra fora. E começar uma nova jornada do zero. Aí você fala, como começar? Eu não sei, mas eu vou começar, porque eu já vi exemplos e deu certo. Aí você começa a mudar aquilo ali. As pessoas te ligam daquele ciclo antigo, daquele ambiente negativo antigo, e você evita até de receber, de atender essas ligações. E aquilo ali, não é que você se sente bambambam. Aí cada passo que você dá, porque você mudou de rota, há um buraco, uma coisa no seu coração. Não, moço, pra que isso? Não precisa disso. Você não precisava fazer isso. Não tem necessidade. Volta lá e faz. É só mais essa vez. E pronto, depois você segue sua vida. Esse é o pensamento maquiavélico. O pensamento medíocre. O pensamento carnal, antigo que o ser humano tem. O pensamento de fazer as coisas erradas, aí depois se arrepende, aí tem a oportunidade de vencer e de mudar, mas as coisas erradas ficam pregnado. Faz mais uma vez, só mais essa vez, só mais essa vez. É igual uma pessoa que é uma pessoa que é viciada em entorpecente. Ela faz o quê? Não, só mais essa vez você para. Você vai parar, você não precisa, só mais essa vez. A última dose, é a última dose, é o último de tudo é isso. Aí a pessoa vai lá, faz o que tem que ser feito, faz tudo errado, procura fazer as coisas, ao invés de fazer certo, faz tudo errado. Aí começa a bater, não um arrependimento, bate o remorso. Pô, cacete, por que eu fiz isso? Pra que eu fiz isso? Não precisava disso. Ah, não. Eu fiz de novo. Ah, não. Como é que faz? Deus não vai me perdoar. E fica aquilo na cabeça da pessoa, maquinando dia, noite. E ela fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas ela simplesmente, ela fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Por que ela... Ó Senhor, eu não tenho força. E eu preciso de ajuda. Oi, good boys. Hi. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então ela tem que procurar um meio. O meio é fazer a coisa acontecer. E o que é fazer a coisa acontecer? É ela procurar mudar de rota. Quando há essa mudança de rota dentro dela, as coisas em volta vão mudar. Por mais que ela não consiga enxergar, ela não consegue sentir. Eu estou falando isso para você porque aconteceu isso comigo e tem acontecido algumas decisões. Não conseguimos enxergar, não conseguimos sentir, mas na nossa consciência fica, continue assim. Você vai alcançar com base. Você vai alcançar com base.
Por quê? Porque tem um propósito. Tudo na sua vida tem um propósito, pessoal. Existe um propósito para você estudar e ser um bom profissional naquilo que você faz. Mas existe também o seu propósito de ser um CLT. E ser um bom empregado, ser um bom funcionário, um bom logístico. Às vezes você não tem cabeça para ser um patrão ainda. Porque ainda tem uma jornada para você continuar, uma caminhada. Mas ainda. Mas tenha calma. É o seu propósito por enquanto. Ou às vezes você não é estudar, não é ser um CLT, mas às vezes você tem o propósito de ser um grande, um mega empreendedor, e você tem a oportunidade de empreender e mudar, mas você só foca naquilo que você tem. Por exemplo, eu produzo roupa é assim, e sou um grande fabricante, eu vendo para todos os estados brasileiros. Tudo bem, ótimo. Você é reconhecido pela sua marca, reconhecido pela sua produção, mas você vai empreender em algo novo, você empreende coisas erradas. Você vai empreender em coisas positivas, sólidas, você vai empreender em coisas erradas. Não, porque o rapaz investiu 10 e ganhou 100. Não existe isso. Não existe. Ele investiu 10 e ganhou para 100 em 4 dias, é porque tem uma coisa errada aí. Não vem dinheiro fácil na mão da gente, não. Nunca houve isso, até na Bíblia mostra. A pessoa ela é digna do seu trabalho, do seu suor. Ela come, ela vai se alimentar do suor que ela produz. Você sabia que quando você está trabalhando e no seu trabalho você soa, aí aquele suor é sangue. Aquilo mostra que você trabalhou e você é digno daquele sangue que você perdeu em forma de suor do corpo. Telvis, eu trabalho numa sala que tem ar-condicionado e não sou, não. Eu não fico molhado de sono, então quer dizer que o meu trabalho não é digno. Não, meu irmão, minha irmã, entenda. Querendo ou não, você está na sala de ar-condicionado ou não, você está trabalhando. Você é digno do que você faz. Tem um propósito na sua vida. Assim como tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida também. Mas você já parou para pensar, entender qual é o seu propósito? Quais têm sido os caminhos que você tem percorrido para seguir esse propósito? Qual é o fundamento desse propósito na sua vida? Para que este propósito? Aonde você vai chegar com esse propósito? Quem você vai estender a mão? Ou esse propósito é somente para você? Eu acredito que não. Que todos nós temos um propósito. Mas o nosso propósito não é somente para a gente, é para que a gente seja para a gente e seja coparticipativo com os outros. É assim que a Bíblia nos mostra. Então você tem que entender. Você tem que brigar contra você todos os dias. Eu tenho um propósito na vida. Você tem um propósito. Você tem que falar, eu tenho um propósito. Meu propósito é trabalhar de empregado a vida toda. Não pensa isso. Aí já começa de você, não é de mim. Você pensou. Você não pode pensar assim. Meu propósito aqui é dar cana em todo mundo. É pensamento. Você pensou, meu propósito é trabalhar e ser explorado. O seu propósito não é esse, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Ou jovem. O seu propósito está dentro de você. Eu não posso ditar as regras. Qual é o propósito certo? Qual é o propósito errado? Qual a direção tomar? O que fazer? Não. Você tem um propósito dentro de você. Você sabe qual é o seu propósito. Mas você não quer assumir. Você não quer se posicionar para este propósito. Você quer levar no banho-maria, empurrando com a barriga. Você que só faz isso. Você não procura entender a finalidade, o fundamento daquele propósito. Este propósito a qual estamos fazendo do DVN, que são disciplina para ter vitória, para alcançar nova mentalidade, é um propósito. E qual é a finalidade desse propósito? Para me disciplinar você. Para eu ter uma nova mentalidade, para você ter uma nova mentalidade, e para alcançar vitória, e para você alcançar vitória. E que vitória é essa? Seu interior. O propósito do DVN é esse. Como que eu posso ter essa caneta em minhas mãos, sendo que eu não sei escrever?
Mas dentro de mim há uma força que me faz pegar ela e escrever. Então você vai cuidar dessa vontade dentro de você. Para aprender a fazer letrinhas, a escrever. Então é um propósito. Às vezes, é o que eu estou te falando, o seu propósito nessas lives é parar de ser uma pessoa orgulhosa, porque você é uma pessoa muito orgulhosa. Aí você faz as coisas vêm até na sua mão, você enriquece, mas não tem prosperidade, porque precisa desse propósito, de disciplina. Tudo bem, tem pessoas que são enérgicas no que fazem e são focadas e alcançam, mas não adianta você ter somente o foco, ser enérgico e alcançar as coisas. Você tem que ter esse propósito de mudar o seu interior. Ao invés de você olhar, vou dar um exemplo. Uma certa época da minha vida, eu sempre olhava assim, olha pra você ter ideia, eu pegava o telefone, conversava com todo mundo, e aí, uma pessoa que faz tempo que eu não via ela, eu pegava o telefone e inventava um assunto, mentia para criar assunto com aquela pessoa. Qual era o propósito? Hoje eu reconheço que o propósito daquela época é a solidão que eu tinha demais, a tristeza que eu tinha demais, coisa que eu não queria compartilhar com ninguém. Mas eu tinha coragem de compartilhar com um amigo, com um vizinho, com um conhecido. Para mim estar por cima, olha, o Theo está por cima. Mas eu olhava para minha vida e estava toda destruída. Estava pior do que aquilo ali. Mas era um propósito. Mas era um propósito negativo. E eu achei bom isso? Não achava bom, não. Por quê? Porque isso era ruim. Era mal. Muito mal. E isso não traz proveito nenhum. Não trouxe proveito nenhum para mim. Mas quando eu descobri, quando eu comecei a mentalizar as minhas coisas, comecei a mudar o meu percurso, o meu trajeto, eu estava indo certo. Mas eu quis dar os percursos diferentes, sabe os atalhos? Eu quis ir pelos atalhos. Quando eu parei de olhar para os atalhos e continuar a jornada, o meu percurso, a minha vida começou a melhorar. Aí eu comecei, às vezes dava vontade de ligar a pessoa. Eu falei, para que eu vou ligar a pessoa? Inventar assunto? Mentir? Para falar que eu sou o bambambam? Não. Eu comecei a vencer o meu eu. Então esse foi um propósito, de vencer a minha vontade. Eu fui procurar vencer minha vontade. Então, ponto positivo. É a mesma coisa com você. Às vezes você está tentando vencer sua vontade disso aí, mas eu te falo que você consegue. Quando você tomar a atitude certa, você consegue. Tá certo? Mas vamos lá. A gente falou do propósito e tudo coopera para o seu crescimento. Tudo, se você fez coisas boas ou ruins, coopera para o seu crescimento. Entenda, seu crescimento depende de suas atitudes. Seu crescimento depende das suas ações. E o que fazer? Siga o propósito. E qual é o propósito? Não sei. Cada um tem um propósito. Todos nós temos propósito, pessoal. Não adianta falar que não tem, que todos nós temos propósitos. O propósito, esses são extraordinários. São propósitos que Deus permite a gente ter. São propósitos que estão na nossa vida. Você tem, eu tenho, todos nós temos propósito. E o propósito que você tem hoje, que eu tenho hoje, são propósitos mostrados através do seu contexto de vida, através do que você quer vencer. Olha o que a Bíblia nos fala sobre propósito. Olha como é forte. Olha só, como é forte, viu? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja, todas as coisas sendo boas ou ruins, eu não vou vê-la, vai andar junto comigo, junto, para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu me amo. Então, tudo aquilo que eu fizer, as coisas que acontecem na minha vida, anda junto comigo.
Você consegue ver a pessoa e ver a prosperidade anda com ele, a felicidade no casamento anda com ele, a saúde anda com ele, o conhecimento anda com ele, porque é o quê? É as coisas que contribuem, é o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você é chamado, você tem que ser chamado. O propósito, você ativa ele. Você ativa o seu propósito. Aqui nós entendemos que o propósito ele não vem, não é encontrado, não é dado, não. Eu já falei uma vez que a fé ela é provocada. Você provoca a fé para as coisas acontecer. E o propósito, você aciona ele. Sabe? Quando você... Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Olha só, vou desligar o negócio aqui, ó. Desliguei, certo? Aí o que acontece? Eu quero ativar o meu propósito. Ativei meu propósito e selecionei qual propósito que eu quero. Se é esse ou se é esse. Mas eu prefiro ficar com esse. Então, o propósito, eu tive que tomar uma atitude para acioná-lo. Eu vi o propósito aqui. O propósito de ter esse ring light aqui. Então, para iluminar, eu tive que ter uma atitude. Para que o propósito do ring light funcionasse. Mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Às vezes você se tornar uma pessoa de oração, você se desligar um pouco da internet, das redes sociais, ficar mais com a sua família. Às vezes você é ligado no 12 em redes sociais. Você passa mais tempo conectado a redes sociais do que com a sua família. Você não vai encontrar esse propósito nunca. Às vezes você vai para o trabalho e o seu propósito no trabalho é crescer. Mas você não consegue crescer. Porque você não faz parte do jogo. Você não quer entrar no jogo. Mas o jogo lá é ruim, é mau. Mas existe outra forma de jogar. Você não quer aprender. Você quer jogar conforme todo mundo está jogando. Mas quando você vê todo mundo jogando, você tem que procurar outra forma. Uma outra forma bilateral. Eu não sei se essa palavra é certa. Mas outra forma de jogar daquela maneira certa. Para ativar o seu propósito. Você não permite que o propósito seja ativado dentro de você. Você não permite. Você permite sim as coisas acontecer, reclamar das coisas e ver o que está acontecendo, mas você não permite a ativação do seu propósito. Você permite a ativação do seu propósito de maneira mais fácil. Não, mas para mim ativar esse propósito, eu tenho que dar a volta, eu tenho que ir lá, descer, mergulhar, andar no barro, andar, rastejar, pular, correr, caminhar, voar. Tem. Mas eu não quero essa vida para mim. Então, o que eu posso fazer, meu querido, minha querida? Eu falei com um jovem um dia, falei para ele assim, olha, presta atenção, meu querido. Para você mudar de vida, você tem que sair desse ambiente que você vive. Aí ele falou, só se eu ganhar na loteria. Se tiver muito dinheiro para sair. Eu entendo, porque vulnerabilidade, qual ele vive. Mas eu expliquei uma coisa para ele, olha, não é fácil você sair daqui, não é você sair daqui e mudar da sua casa e ter sua vida sozinho. Não é isso que eu estou falando. Você pode estar na sua casa, aqui, passar por o que todo mundo passa, mas dentro de você não aceitar. Este é um propósito, a qual se você fazer e seguir, você pode mudar a sua história e a história de sua mãe. Coitado, até hoje ele não entendeu isso aí não. Porque se ele entendesse... Ele não entendeu assim 100%, mas 10% ele entendeu. Ele está... Eu vejo o esforço dele. Como eu vejo o esforço dele? Eu vejo
que ele está se esforçando, mas eu vejo que ele, tipo assim, às vezes eu dou conselho, falo com ele, falo assim, cara, não faz isso. Na sua idade eu fiz pior que você e eu sofri tanto. Porque você não quer que a pessoa sofra aquilo que você passou. Mas às vezes o propósito dele é semelhante em modo igual ao seu, igual ao meu. Você tem que deixar ele para aprender. Você não pode evitar. Porque se você evitar ele fazer aquilo, ele vai crescer de uma maneira avassaladora. Mas lá na frente ele vai passar pelo mesmo problema que você passou. A queda vai ser pior, ele não vai dar conta de voltar. Hi, Amin. Hi, good morning. Who are you? Brazil. Good morning. Thank you. Brasil. Então, às vezes, a pessoa ela quer ter o propósito. Tem que mudar o propósito. Mas ela não aceita as condições de mudança do propósito. E é isso, é sobre isso que a gente tem que pôr uma coisa dentro da gente. Tudo coopera para o seu crescimento. Vai doer? Vai doer. Por exemplo, vamos dar exemplo de outros. Às vezes a pessoa, ela é um jovem, gosta de jogar futebol, pode praticar artes marciais, e ela tem aquele tradição, todo dia, aquele horário, assim. Aí você vai falar para ela, olha, existe uma saída para você mudar, pra você ter uma coisa diferente, assim, né? Aí o que ela fala? Não, mas desse jeito vai ser ruim para mim. Desse jeito vai perder isso, eu vou perder. Então, ou seja, ela tá olhando o contexto, ela acostumou. Ela acostumou com aquela vida dela. Ela até observa os outros mudando de fase, tendo respostas, né, boas na vida. Mas ela tá presa naquela vidinha dela. Aí você explica, fala, e ela não quer sair. É diferente. Quando a pessoa quer sair, fala, não, então topo, eu bato de cima, então bora. Pega na minha mão, vambora, vamos seguir, vamos pegar caminhada no dedo, vambora, vai dar certo. Mas quando ela não quer, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Eu tenho que deixar. Porque se eu não deixar, ela vai quebrar a cara lá na frente, vai ser pior a queda. É igual você, às vezes, você já deu conselho pro seu amigo, pro seu irmão, pro sua mãe, pro seu pai, pro sua esposa, pro seu esposo, pro seu filho, e não quer ouvir. Aí o que você tem que fazer? É orar a Deus, pedir para guardar a vida dele, e falar assim, Deus, abra os olhos desse abençoado, dessa abençoada. Faz essa pessoa entender, faz essa pessoa amadurecer. É isso. Então, às vezes, o propósito seu, naquele ambiente, naquele momento, não é crescimento para você. Às vezes, o propósito naquele dia não é o seu crescimento, mas é você doar a sua energia para ela, a sua fé. Mas assim, você ajudá-la com conselhos, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. O propósito, pessoal, ele não é aquela coisa, não, eu tenho um propósito na minha vida. Qual que é o propósito? Eu quero ser um propósito, eu quero ser um político. Ótimo, tudo bem. Mas para ela ser um político, vai ter várias coisas que ela tem que se adaptar. Ela vai ter que mudar. Pô, eu tenho que andar com os políticos, tenho que andar com os primos, os caras é tudo corrupto, mas você não é corrupto. Ah, mas tem aquele ditado que minha mãe falava, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és, tudo bem. Mas quando observa o seu caráter, vê que você não é aquilo. Mas por que você está andando? Você não vai andar colado com a pessoa, mas você vai se informar, você vai informar mais sua mente, você vai instalar mais informações na sua mente de como ser um político. Mas não um político da categoria negativa, podre, mas ser um bom político. Ah, mas para mim, para mim mudar, para mim ter um propósito, eu tenho um propósito na vida de ser um grande veterinário, e o cara lá faz só coisa errada, vende as coisas tudo errada, faz as coisas tudo errada. Você não vai fazer. Você não pode ser influenciado pela maldade. Você que tem que tentar e contagiar a pessoa.
Eu não tenho que chegar em determinado ambiente e a pessoa me influenciar, não. Eu tenho que chegar com a minha energia e jogar ali. Eu não tenho que influenciar ninguém. Essas lives minhas não é para influenciar você a fazer nada. Essa live minha aqui, essas lives que eu tenho feito, não é para te influenciar. Essas lives é para transmitir uma energia, é para contagiar você. Contagiar é diferente do outro contexto. Por exemplo, a pessoa se contagiou com você, se simpatizou, gostou do seu ânimo, é uma coisa. E você está ali firme. E a pessoa está te observando. Os que te observam, não é os que te observam, meu querido, minha querida, não é só os membros da casa, não. Os de fora fica assim de olho em você. Se você tropeça, se você vira a esquina, se você sobe, se você desce, se você virou, deu seta no carro, se você xingou, o que você falou, aquela razão. As pessoas te observam, certo? E tudo coopera para o seu crescimento. Tudo coopera para o meu crescimento. Se está difícil agora, crê em Deus, confia nele. Acredite no seu propósito. Você tem um propósito. O que eu faço então se para mim crescer eu ando com a pessoa negativa e tal? Olha, você não vai andar com a pessoa negativa. Ah, mas o cara tem tudo na mão. Tudo bem, ele tem tudo na mão, mas é uma pessoa negativa, então você não pega. Você só vai naquela hora que precisa de você. Você não precisa ir lá, ficar com ele o dia, a noite, semana, e pegando toda a energia negativa para você não ficar igual. Você tem um propósito de crescer. Então você só fala assim, ó, me chama aí, usa a sabedoria. Me chama só na hora que precisar de mim. Pronto, você já vai lá e você vai fazer seu propósito, você vai fazer o que você faz e gosta de fazer. Não é bicho de sete cabeças, não. Você tem que compreender o seu propósito de vida é diferente dos outros. A sua maneira de mastigar o alimento é diferente dos outros. A sua forma de falar é diferente dos outros. A sua forma de pensar é diferente dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Mas, se tratando da base, todos nós, todos, negro, branco, baixo, alto, gordo, magro, rico, pobre, bilionário, miserável, inteligente, sem conhecimento, todos, diante da base que é Deus, somos iguais. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não é porque você tem dinheiro que você é melhor que o pobre. Não é porque você é branco que você tem que humilhar o negro. Não é que você é alto que você humilha o baixo. Que você é magro, você fica humilhando o gordinho. Fazendo bullying com ele. Não. Aí precisa de mudar dentro de você. O seu propósito é mudar. O seu propósito, primeiro, é mudar dentro de você. O seu propósito, primeiro, é mudar seu pensamento. O seu propósito é se disciplinar. O seu propósito é mudar, ter uma nova mentalidade para ter vitória. Cara, é tão forte isso aqui. Eu vou ler de novo. É muito forte isso aqui. Está escrito em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem. Não fala coopera, tá? Contribui. O que é contribuir? Você compra algo e é um contribuinte com imposto. Você paga o imposto sobre aqui. Então você paga. Você dá. Tem que dar. Então, sabemos que todas as coisas dão, vamos dar exemplo, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu contribuo, eu me dou. Então, se eu amo a Deus, tudo que eu fizer, vai ser doado para as pessoas. Se você está dentro de uma instituição religiosa e não consegue entender que o que você tem, você pode dar para os outros de graça, porque você ama a Deus, eu não posso fazer nada. Mas tem gente que está dentro de uma instituição religiosa que só quer doar coisas ruins e as coisas ficar para ela. Não é assim, que fala diferente. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se é para o seu bem, você tem que doar. Você tem que se disciplinar. Se é para o seu bem, você tem que contribuir. Você tem que seguir o seu propósito.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem um propósito de ajudar, ajuda. Se você tem um propósito de doar, doa. Se você tem um propósito de crescer, cresça. Se você tem um propósito de ajudar, ajude de novo. Se você tem um propósito de ser inspirador, inspire as pessoas. Se você tem um propósito de crescer financeiramente, vai. Mas vai com a base, com a palavra de Deus. É antiga. A palavra de Deus é antiga. Ela não é velha, mas é uma palavra antiga e viva. Viva essa palavra. Viva este versículo bíblico. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler mais um versículo aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem em seu Filho, a fim de que sejam primogênito entre muitos irmãos. Ele está falando de Deus, que quando ele fez a formação do homem, ele fez que fosse a imagem dele. Porque dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Para a gente ser a imagem de Jesus, a gente tem que doar a nossa vida, pessoal. Para você ser uma pessoa boa, aliás, uma pessoa de caráter, você tem que se espelhar nele. Não se espelha em mim, não. Não se espelha nos coaches, nos caras que ganhou, que tem muito dinheiro, não. Se espelha em Jesus. Se espelha nele. Olha para ele. Pega a palavra. Eu não tenho entendimento da Bíblia, mas ele curava. O que faz ele curar? Porque ele era filho de Deus. Não, não é só isso não. Ele tinha um propósito. E o propósito dele era doar a vida dele pela gente. O propósito dele era o quê? Morrer na cruz. Qual era o propósito dele? De pegar as minhas enfermidades, as suas enfermidades, e levar com ele. O propósito dele é carregar todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Tudo aquilo que você pensou errado, do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente. Tudo aquilo que você desejou de errado, de mal para as pessoas, que é iniquidade. Que você fez de errado, ele levou sobre ele, sem te conhecer, sem me conhecer, para que as suas pisaduras fossem saradas, para que a gente fosse sarado pelas suas pisaduras. Então, ou seja, o propósito dele era pegar todo o contexto de sofrimento nosso, colocar sobre ele e mostrar, olha, o meu propósito é morrer por você, o meu propósito é carregar suas dores, o meu propósito é não deixar você sofrer. Entenda, você só vai sofrer, você só vai ter dor, você vai ter doença, você só vai ter problemas se você quiser. Se você não quer, siga meu propósito, siga o propósito certo, que é seu propósito. O propósito é a salvação. Este é o propósito. E pode ter certeza. Nem eu, nem você pode tirar isso de um contexto tão informativo como esse. Nós temos que olhar isso aí e ver que podemos mudar. Você pode mudar, eu posso mudar. Vamos mudar, pessoal. Em breve, no máximo dia 25, nós iremos começar a segunda fase do Está Escrito, que serão 40 dias. 40 dias de versículo bíblico, um dia após o outro, que vai nos amadurecer, vai nos dar outra disciplina. Olha, nós fizemos até o dia 9 de fevereiro, do dia 1º de janeiro até o dia 9 de fevereiro, 40 dias de versículo bíblico. Nós estamos desde o dia 10 de fevereiro até hoje, falamos alguns trechos bíblicos, mas voltado mais pelo seu conhecimento físico, psicológico, seu conhecimento facultativo, né? Educacional, pelo seu conhecimento de experiência, de tecnologia, enfim. Falamos alguns toques bíblicos, igual falamos ontem, falamos hoje novamente, para você entender que tudo tem uma base. E para essa base não ser trincada,
não ser quebrada. Essa base, nós temos que ter esse propósito, que é nos esforçar. É sobre isso. Muda a rota. Muda o entendimento. Se você vê as coisas coloridas demais, aliás, se você vê as coisas preto e branco, procure enxergar as coisas coloridas. Se você enxerga as coisas pesadas, é porque suas atitudes estão fazendo pesado. Então troque suas atitudes para se tornar mais leve. Isso é um propósito também. Se você quer mudar de direção e tem medo, toma a decisão certa, muda a direção, que se é para o seu bem. Teus, eu não bebi, eu não fumava, então eu vou beber e fumar. Não é isso. Eu estou falando para você mudar a rota para o lado positivo. Mude a rota. Only Kai. Only Kai, good morning, bom dia. Então mude a direção da sua vida. Mude a forma que você vê as coisas. Você vai entender, você vai encontrar o propósito certo de sua vida. Tá bom? Então vamos lá fazer nosso reboot hoje. Feche seus olhos. Respira fundo. Respira mais fundo. E agora você vai mentalizar. Eu quero que você mentalize algo muito forte. Eu quero que você mentalize aquela... Não é aquelas oportunidades. Não. Eu quero que você mentalize aquela oportunidade que você teve um dia e por um motivo ou outro, razões, ou até pela sua imaturidade, você não aproveitou. Talvez eu lembro disso aí, eu choro, que eu passo até mal, mas é para isso mesmo. Você teve aquela oportunidade um dia na vida. A oportunidade não bateu só na sua porta. Ela bateu na sua porta, entrou e andou com você lado a lado. Só que você, pela sua imaturidade, pela sua falta de conhecimento, pelas aventuras da vida, você não conseguiu perceber essa oportunidade e você perdeu. E hoje já se passaram dias, meses, anos e décadas. E você pede que, se você pede a mesma oportunidade que apareça de novo para você. Não vai vir não, meu amigo e minha amiga. Foi aquela vez. Aquela oportunidade serviu para ativar dentro de você o propósito, para te mostrar que você poderia vencer, mas você não acolheu, não recebeu ela de bom grado. Você viu ela andando contigo, mas por causa do seu espírito aventureiro, por causa da sua falta de maturidade, falta de desenvolvimento, você deixou passar batido. E hoje você chora. Você chora e você pede que essa mesma oportunidade apareça para você. Sinto muito falar para você. Ela não vai aparecer. Ela não volta mais. Ela passou na porta. Ela entrou. Ela andou com você. Mas você não quis, não teve interesse, não quis seguir o propósito. Você olhou para o seu umbigo. Você olhou para o seu momento. E quando mais você pensa naquele propósito, mais você sente dor. Você sente uma revolta. Começa a levantar dentro de você lamentações, reclamações. Por que não fiz? Por que isso? Por que aquilo? Vença as suas lamentações agora.
Eu vou te dar motivo para você mudar de vida agora, para você destravar sua mente. Só ouça minha voz, feche os seus olhos e mentaliza. Mentaliza a oportunidade que você perdeu e você vive reclamando. Uma vez e outra você reclama. Uma vez por mês, uma vez por ano, 2 anos, 3 anos você reclama daquela oportunidade que você teve e não soube aproveitar. Só mentalize e sente a dor. Sente aquilo te acusando, mas não reclama, só sinta. Esse é o propósito agora. Sinta esse propósito, a reclamação está ardente dentro de você. Isso. Mentaliza. Tenta segurar o máximo possível. É a perca. Você tinha um terreno, você vendeu. Não era para ter vendido e você vendeu. Era um negócio para ser fechado e você não fechou. Não era para ter falado aquilo e você falou. E era para você ter falado algo e você não falou. Era para você ter se explicado e você não se explicou. Sinta esse propósito. Sinta a energia desse propósito. Esta oportunidade que você teve e você desperdiçou. Sinta. Se der vontade de chorar, chore. Mas não reclame. Por favor. Volte nesse dia. Não reclame. Presencie. Presencie essa oportunidade que você teve e você perdeu. E de lá para cá sua vida ficou de perna pro ar. Você não conseguiu se equilibrar. Mas em contrapartida, quando você olha onde você está hoje, a oportunidade que aparece em seu caminho é diferente. É de uma proporção mais intensa, de algo mais sólido e inteligente. Então entenda, foi preciso acontecer aquilo com você. Foi preciso você, por imaturidade, por ter um espírito aventureiro, perder aquilo. Para que você venha ter hoje um entendimento diferente. Você sabe que se você tiver a mesma oportunidade, você não vai jogar ela fora mais. Você vai fazer ela ser multiplicada, ela vai ser mudada. E é por isso que você está aqui hoje. Por isso que as oportunidades hoje são diferentes. Por isso que as lutas que você passa é diferente, são mais agressivas, são mais dolorosas, são mais intermináveis. Por causa daquela escolha errada que você fez. Mas lembra que aquela escolha errada que você fez te amadureceu, te desenvolveu para algo muito maior do que aquilo que você perdeu. Então entenda o seu propósito hoje. O seu propósito hoje é construir, é adquirir, é tomar posse, é desenvolver, é amadurecer, é destravar sua mente, é conquistar algo muito maior do que aquilo que você perdeu um dia. Chega de se lamentar, de reclamar. Chega de ficar olhando para trás e ver o que perdeu, o que poderia ser feito, dando ideia. E quanto mais você ficar dando ideia nesses pensamentos antigos, mais você alimenta dentro de você a frustração. Pare com isso. Não dê e não permita
que essa frustração te segue. Não permita que essas ideias antigas cega o seu conhecimento. Faça que o seu conhecimento seja renovado. Faça que os seus conhecimentos sejam transformados. Permita. Abra sua boca e fala: eu permito que os meus pensamentos sejam renovados. Fale comigo de novo. Eu permito que os meus pensamentos sejam renovados. Fala mais uma vez. Eu permito que os meus pensamentos sejam renovados. Segue o seu propósito novo agora. É não olhar para trás. O seu propósito agora não é olhar mais para trás. É seguir em frente. É olhar para frente. O que passou, passou. Vire a página. Isso. Permita que os seus pensamentos sejam renovados. E segue o seu propósito. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, consagra o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso respirar. Consagra o nosso consciente, nosso subconsciente, o nosso agir. Consagra o nosso coração, consagra a nossa alma, cada veia do nosso corpo, que é bombeado pelo coração, o sangue que circula em nosso corpo. Consagra cada órgão do nosso corpo, cada junta, meu Deus, cada junção do nosso corpo. Consagra a nossa vida, a nossa casa. Consagra tudo que a gente for fazer, consagra o nosso lar, nosso casamento, nossa família, o nosso ambiente de trabalho, nosso ciclo de amizade. Consagra os nossos vizinhos, consagra o nosso trabalho, aonde eu for, consagra os meus passos, consagra o que eu vejo, consagra, meu Deus, o meu respirar, o meu sair, o meu chegar, consagra o meu estar, o meu ficar, consagra o meu propósito, consagra os meus pensamentos renovados e abençoe a minha vida em todos os sentidos. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus inimigos. Me ensina a liberar perdão. Porque se eu não perdoar, não adianta, o Senhor não vai me perdoar. Então perdoe os meus inimigos e me ensina a liberar perdão. Consagra esse perdão. Consagra as pessoas que me odeiam também, para que eles venham aprender, entender e abrir a mente. Destrava a mente deles. Mas principalmente eu, que serei exemplo, para que a mente dele seja destravada e que ele venha seguir o propósito dele. Abençoe este domingo, esta semana, pois eu te entrego em tuas mãos, tendo a certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? E é isso. Siga o seu propósito, faça o que tem que ser feito. E você vai ver que tudo vai mudar. Tá certo? Bora pra cima? Hoje é domingo, dia excepcional, início de semana. Bora pra cima, segue seu propósito. Pede para Deus mudar seus pensamentos, consagrar seus pensamentos. Tudo coopera para o seu crescimento. Tudo cooperou no passado para o seu crescimento. E agora, pega tudo que você recebe de novo e aproveite o máximo, mas segue o seu propósito. Tá certo? Estaremos aqui amanhã, às 4h50 novamente, aqui no Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E lembre-se, prosperar sem errar é opção de vida. Um beijo a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.